Viva, doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, hoje para conversarmos um bocadinho sobre infertilidade feminina e talvez começarmos mesmo por aí, por definir o que é, afinal, a infertilidade. A infertilidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é quando um casal tem aproximadamente 12 meses tendo relações sexuais regulares, sem conseguir engravidar e sem fazer nenhum tipo de método contraceptivo, sabendo como método contraceptivo qualquer medida para evitar engravidar. Então, um casal com 12 meses nessas condições, sem engravidar, já pela definição da OMS, é infertilidade. Ou seja, não há casos, doutora, em que isso aconteça sem que resulte daí uma gravidez, ou seja, por meios naturais. Portanto, a partir desse momento, 12 meses, se isso não acontece, há um problema, é isso? Sim, depois de ter um ano todo com relações sexuais regulares, se o casal, sem evitar engravidar, se o casal não consegue uma gravidez, já tem que ficar com receio de que alguma coisa poderia estar a se passar. E também tem outra situação em aquelas pacientes que têm uma condição conhecida que produza infertilidade ou subfertilidade, ou seja, uma doença que a gente já sabe que poderia influenciar na consecução de uma gravidez, ou pacientes maiores a 35 anos, este tempo de espera diminui a 6 meses. A doutora falou ali em relações sexuais regulares e às vezes diz-se muito que o regular depende muito de cada casal, mas a OMS tem algum espaço de tempo que é o regular pela OMS? Sim, falam de mais ou menos 3 relações sexuais por semana. 3? 3. O regular são 3, ok. Não, perguntamos isso porque varia de... Isso é uma maneira de falar de uma medida, não? Mas sim, então a partir de uma base... Tem um ano todo, assim sim. Não seja todos os meses, 3 por semana, igual isso é para pensar, dá para pensar e diagnosticar uma situação de infertilidade. Possível. Okay. Doutora, e a história dos casais que muitas vezes nós ouvimos são incompatíveis? Ou seja, é um casal, casaram e tal, não sei o quê, e tentam e não conseguem e depois descobrem que o problema é só de um, ou há um problema do sangue. Eu já ouvi muitas coisas dessas. Não, essa São mitos. Uma falada da gente na rua, não? Falar de incompatibilidade. Nesse caso, o que a gente tem que saber é que de todos os casos de infertilidade, o 33% geralmente tem a ver com a parte feminina, mas tem um 40% que pode ter um componente mixto. Então, um casal que tem causas de infertilidade em cada um deles, ou seja, feminino e masculino, talvez uma vez que tenta com outro parceiro, outra parceira que não tem problema de infertilidade, pode ser que a gravidez dê certo. Então, talvez é por isso que a gente fala de incompatibilidade. Mas, do ponto de vista médico, do ponto de vista da definição e da gestão da infertilidade, a incompatibilidade não é um diagnóstico. E quais são as causas principais da infertilidade feminina? Ok, bom. Da infertilidade feminina temos principalmente 2 causas. Eu sempre falo naquelas pacientes que chegam à minha consulta e já seja por desejos de fertilidade que ainda não conseguiram, ou pacientes que durante o interrogatório a gente pergunta e vê, detecta que tem um problema de infertilidade, eu sempre les falo que fazer um bebê é como fazer um bolo. Precisas vários ingredientes. É como quando a gente cozinha um bolo, só se tiver todos os ingredientes na quantidade certa, o bolo vai dar. Exato. Se não tiver todos os ingredientes, ou se tiver-los, mas não tem quantidades erradas, o bolo não vai dar. São 3 ingredientes principais. O primeiro tem a ver com anatomia da mulher. O útero principalmente, as trompas
e os ovários. O segundo ingrediente tem a ver com a ovulação, que tem muito a ver com as hormonas e a reserva dos óvulos, a reserva folicular, da qual podemos falar daqui a pouco. E o terceiro ingrediente tem a ver com o marido, com a parte masculina. Então, todas aquelas condições, todas aquelas doenças que alterem qualquer desses ingredientes podem ser uma causa de infertilidade. Miomas, endometriose, lesões dos ovários, lesões das trompas, cirurgias prévias, alterações das hormonas, alterações da reserva folicular, menopausa prematura. Mais ou menos esses seriam os principais diagnósticos da parte feminina. Da parte feminina. Doutora, nesse caso, quando o casal percebe que há um problema, a consulta deve ser feita com o casal ou apenas com a mulher? Eu pergunto-lhe, sabe porquê? Porque há pouco, quando eu estava a falar da conversa da incompatibilidade, há às vezes um fator cultural que pende muito para o lado da mulher, que é sempre a culpada, digamos assim, de não engravidar. E eu estou a perguntar-lhe isto porque isto é a conversa mais de rua e em famílias. Por isso é que eu pergunto. Uma pergunta muito boa. A infertilidade é um problema de dois que é resolvido entre três, ou seja, é um problema do homem e da mulher que é resolvido em conjunto com o médico. E às vezes não necessariamente só com o ginecologista, também às vezes precisamos do urologista, do especialista em fertilidade, e podemos precisar de outras especialidades segundo o problema de base, ou seja, se a paciente, por exemplo, tem um problema grave endocrinológico, vamos precisar do endocrinologista, e assim. Então, é um problema de dois que é resolvido entre três. Okay. Falamos de infertilidade quando está relacionado a ter o primeiro filho, ou se uma mulher já tenha tido um primeiro filho e depois tenha dificuldade em voltar a engravidar e ter outros filhos, ainda assim, depois de ter o primeiro filho e ter sido uma gestação normal, pode essa mulher mais à frente vir a ter infertilidade? Sim, a fertilidade é um assunto dinâmico que pode mudar com o tempo. Existe a infertilidade primária, que são aquele casal, não vamos falar de mulher, aquele casal que desde o início não consegue uma gravidez, nunca conseguiu uma gravidez, ou infertilidade secundária, que são aqueles casais que já tiveram gravidezes e agora não conseguem. Tanto no assunto do homem como da mulher, podem ter, com o tempo, diferenças, mudanças no organismo que podem fazer que, apesar de ter um filho anteriormente, agora não consigam. Então... E é muito importante que o casal entenda que o diagnóstico de infertilidade, que é um choque na consulta, quando a gente diz tu tens uma infertilidade, não necessariamente tem uma causa grave ou irreversível. Às vezes são causas que podemos, só com fazer uma medicação, reverter, né? Reverter, isso. Eu queria perceber bem, por causa da pergunta que a Patrícia fez e aquilo que a doutora respondeu, que acho que é importante. Ou seja, mesmo que o casal já tenha um filho, pode numa determinada altura surgir uma situação de infertilidade. Certo. É isso? Sim, senhor. Okay. É isso. Muito bem. Doutora, super obrigada, doutora Maria, por esta consulta. Vamos provavelmente voltar a este tema até para falar um bocadinho sobre o banco dos óvulos, que é um assunto que muita gente tem dúvida, mas que é preciso uma consulta à parte para ser conversado com todo o cuidado e para tirarmos todas as dúvidas. Obrigada por esta consulta doutora. hoje, doutora. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite.